Hoje eu vou te contar a história de dois irmãos. Dois mineiros, discretos, quase invisíveis na internet. Eles saíram das fazendas de café do interior de Minas Gerais e construíram a maior agência de viagens online do Brasil. Gastaram mais de 2 bilhões de reais em propaganda em um único ano. Mais que a Samsung, mais que o Itaú, mais que o Bradesco. E aí, do nada, cancelaram 800 mil passagens aéreas. Deixaram centenas de milhares de famílias no prejuízo. E quando foram chamados para explicar na CPI, faltaram 2 vezes. Foram proibidos de sair do país, tiveram 50 milhões bloqueados. E até hoje, nenhum dos dois foi preso. O nome deles é Ramiro e Augusto Madureira. E essa é a história da 123 Milhas. Seja bem-vindo ao Código 171, o podcast que conta histórias reais sobre dinheiro, risco e erro. Já segue o podcast, avalia com 5 estrelas e me acompanha no Instagram, @podcódigo171. Eu sou o NJ e vamos para mais um episódio. Piumhi, uma cidade de 35 mil habitantes no interior de Minas Gerais, economia baseada em café, fazendas de família, vida pacata. Foi ali que nasceram os irmãos Soares Madureira, Augusto Júlio e Ramiro Júlio. A família deles era dona da fazenda de café, negócio tradicional, gerações de agricultores. Minas Sport, Café Moca e Fazenda Boa Vista. Augusto se formou em economia na UFMG. Trabalhou nas empresas da família, gerente de fazenda e diretor financeiro. Ramiro fez administração pública na João Pinheiro e chegou a trabalhar no governo de Minas. Mas, em 2006, Ramiro teve uma ideia. Ele percebeu uma coisa interessante. Muita gente acumulava milhas nos programas de fidelidade das companhias aéreas e nunca usava. As milhas expiravam, viravam pó. E ele pensou: E se eu criar um lugar onde as pessoas possam vender as milhas para quem não usa, para quem quer comprar passagem mais barata? Assim nasceu a Hot Milhas, uma bolsa de milhas. Quem tem vende, quem quer compra. O modelo era genial e funcionava. Só que Ramiro queria mais. Em 2016, Augusto largou as fazendas e se juntou ao irmão. E juntos, eles lançaram a 123 Milhas. A proposta era simples: passagens aéreas de até 50% mais baratas que a tabela das companhias. Como? Usando milhas de terceiros para emitir as passagens. E aqui vem o detalhe que mudou tudo. Eles criaram uma linha de produtos chamadas Promo. E funcionava assim. Você comprava passagem com um desconto absurdo, mas não escolhia a data exata do voo. Você dava um período. Quer viajar em outubro e a empresa escolhia o melhor voo dentro desse período. Na prática, você abria a mão do controle em troca do preço baixo. E muita gente topou. A empresa explodiu. Em 2021, a 123 Milhas se tornou a maior anunciante do Brasil. Gastou 2 bilhões e 300 em anúncios em um único ano. Você não podia abrir o YouTube, o Instagram ou ligar a TV sem ver um anúncio da 123 Milhas. Em 2022, mais de 1,18 bilhão em propaganda, segundo o maior anunciante do país. E os irmãos compraram a Max Milhas, a principal concorrente. E aí dominaram o mercado de milhas no Brasil. Abriram holdings, tinham joalheria, negócios imobiliários. Ramiro e Augusto estavam bilionários. E completamente invisíveis, porque, diferente de outros empresários de sucesso, eles não davam entrevista, não apareciam em evento, não postavam nada. Augusto tinha LinkedIn básico, Ramiro nem isso tinha. 2 bilionários fantasmas.
mas tinha um problema. Um problema que os irmãos conheciam muito bem. O modelo de negócio linha promo era uma bomba relógio. E funcionava assim. Eles vendiam passagens baratas hoje, prometendo entregar voos daqui a meses. Só que para emitir passagens precisavam comprar milhas. E o preço das milhas variava. Se as companhias aéreas mudavam as regras, se os voos ficavam mais disputados, se as milhas ficavam mais caras, a conta não fechava. E foi exatamente isso que aconteceu depois da pandemia. O mercado de aviação mudou. Menos voos, mais demanda. Passagens mais caras, milhas mais difíceis de conseguir. Os irmãos Madureira tinham vendido centenas de milhares de passagens promocionais, a preços que agora eram impossíveis de bancar. E aqui vem a pergunta de 2 bilhões de reais. Se eles sabiam que o modelo não fechava, por que continuaram vendendo? Por que continuaram anunciando? Por que continuaram pegando o dinheiro das pessoas? Na CPI, Ramiro disse que o modelo de negócio se mostrou equivocado. Equivocado. Como se fosse um erro inocente, um cálculo que deu errado. Mas quando você continua vendendo um produto que sabe que não vai conseguir entregar, isso tem outro nome. 18 de agosto de 2023, uma sexta-feira, os irmãos Madureira soltaram um comunicado. E sem aviso prévio, sem preparação, sem ligar para ninguém. O comunicado dizia que estavam suspendendo a emissão das passagens da linha promo. Todas as viagens marcadas para setembro, outubro, novembro e dezembro, canceladas. Do nada. E a empresa ofereceu vouchers. Sim, vouchers. Você tinha comprado uma passagem para a lua de mel e os irmãos te deram um voucher. Você ia reencontrar sua mãe que mora no exterior? Voucher. Você tinha juntado dinheiro o ano inteiro para levar os filhos para Disney? Voucher. E o pior, os vouchers eram parcelados e só podiam ser usados na própria 123 Milhas. Uma empresa que claramente estava quebrada. 2 semanas depois, os irmãos entraram em um pedido de recuperação judicial. Dívida declarada? 2,3 bilhões. Prejuízo líquido no primeiro semestre? 1,6 bilhão. E a lista de credores? Mais de 800 mil pessoas. A maior repercussão judicial do Brasil em número de credores. E o que os irmãos fizeram quando a bomba estourou? A CPI das pirâmides financeiras convocou Ramiro e Augusto para depor. 29 de agosto de 2023, eles não apareceram. A defesa alegou que o advogado não poderia comparecer. Remarcaram então para 30 de agosto. Eles faltaram novamente. Dessa vez, a justificativa foi que tinham uma reunião com o ministro do Turismo. 2 faltas seguidas numa CPI do Congresso Nacional. O presidente da CPI ficou muito puto. Pediu à Justiça Federal que proibisse os irmãos de deixar o país e a Justiça atendeu. 1º de setembro de 2023, o juiz federal de Belo Horizonte proibiu Ramiro e Augusto Madureira de sair do Brasil e determinou condução coercitiva se faltasse de novo. No dia 6 de setembro, finalmente os irmãos apareceram na CPI. Ramiro, o mais velho, falou pela dupla e disse o quê? Que o modelo de negócio se mostrou equivocado. Que eles acreditavam que os custos iam diminuir depois da pandemia. Que foi uma surpresa, um erro de cálculo, uma fatalidade. Uma semana depois, a Justiça de Minas determinou o bloqueio de 50 milhões em bens pessoais dos irmãos. O Ministério Público pediu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Ou seja, o patrimônio pessoal de Ramiro e Augusto passou a responder pelas dívidas. Tiveram sigilo bancário e fiscal quebrados, viraram réus em ações de consumidores e, mesmo assim, nenhum dos dois foi preso. E hoje, abril de 2026, quase 3 anos depois do colapso, a recuperação judicial segue arrastada. O plano para pagamento apresentado pelos irmãos prevê que os credores comecem a receber daqui a 78 meses, 6 anos e meio depois da aprovação do plano. Se for aprovado hoje,
O primeiro pagamento vem em 2032. E os irmãos? Ramiro e Augusto continuam à frente da empresa. Dizem que tem compromisso com a recuperação e a empresa diz que já embarcou quase 3 milhões de passagens desde a recuperação judicial. Ou seja, continua operando, continua vendendo. Enquanto 800 mil credores esperam. E a família Madureira ainda tem as fazendas de café, ainda tem as holding, ainda tem os negócios imobiliários. 2 irmãos que gastaram 2 bilhões em propaganda quebraram 800 mil pessoas e continuam livres. Esse caso me incomoda profundamente, porque não é sobre um gênio do mal, não é sobre um esquema sofisticado, é sobre 2 caras que tiveram uma oportunidade, cresceram rápido demais e quando perceberam que a conta não fechava, continuaram vendendo, continuaram pegando o dinheiro das pessoas. E quando estourou, disseram que foi um erro. E é exatamente isso que me leva ao que eu quero te contar agora. Porque grandes golpes, os bilionários, os especuladores, são importantes. Mas tem outro tipo de golpe, os golpes do dia a dia. Os que acontecem na ligação do banco, no WhatsApp da sua mãe, no anúncio do TikTok. E sobre esses, a gente vai começar a falar por aqui também. Vem novidade no Código 171. Os golpes que ninguém te contou. Fica ligado, segue o podcast, acompanha a gente no Instagram, @podcódigo171. Esse foi o Código 171, eu sou o NJ e a gente se vê no próximo episódio.